os evangelhos, santos evangelhos de Jesus, descrito segundo Mateus. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 35 em diante. É uma passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração. Vejamos, irmãos, está escrito assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadecia delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Se você puder fechar os teus olhos, vamos orar. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos curvamos diante do Senhor. E em prol desta mensagem é que nós oramos e pedimos ao Teu Espírito que é santo, que fale ao nosso coração, ministre na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, se você virar um pouquinho a página da sua Bíblia, você vai ver que o ministério de Jesus está bem no início. Há muitos acontecimentos aqui. E nós vemos que o trabalhar do Senhor, ele está também nos milagres. Além de ensinar, de chamar o povo para o arrependimento, quando você vê aqui, versículo 35 da parte C, pregando o evangelho do reino, curando, mas pregando o evangelho. Então, primeiro o que você vê é que Jesus percorria cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Você vê que o primeiro chamado do Senhor é anunciar salvação, o reino do Senhor, o governo de Deus sobre nós, a importância da renúncia, de se entregar ao Senhor. E por que ele faz isso? Quando você virar o texto, você vai ver sobre a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas no versículo 16 de 8 de Mateus. Jesus acalma a tempestade, cura 2 endemoniados, ele sai de Cafarnaum, onde acontece a cura de um paralítico. Eu vejo o Senhor aqui demonstrando compaixão. E o que é compaixão? Compaixão, se não é o ato de doar-se, sentir a dor do outro, sentir a enfermidade do outro, sentir a tristeza do outro, sentir o sentimento do outro, o desprezo do outro, a humilhação do outro. É quando você vê o outro, me perdoe a expressão, levando um safonão, como é que eu posso dizer? Esbofeteando o outro. Esbofetear é com as costas das mãos, assim, dessa maneira assim, sentir a dor, né? Jesus, quando ele olha para essas pessoas, ele identificava a dor do outro. Ele sentia compaixão. Mais para frente nós vamos ver que essa compaixão passou a ser vista. Agora, quando você olha, irmãos, para a mulher, a viúva de Naim, a propósito, é o primeiro milagre de ressuscitação que Jesus faz. A primeira coisa que Jesus faz, irmãos, nós vemos que ele está entrando em Naim e uma multidão com os discípulos está com ele. Eu quero pensar com os irmãos e acreditar que esta multidão que já está seguindo, o seguia por causa da bondade, o seu coração dado às pessoas. Um Deus que esteve entre nós, que calçou as sandálias da humildade, da simplicidade, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, carregava sobre ele a minha culpa, a sua culpa, os nossos pecados. Ele esteve entre nós, irmãos, para compadecer da nossa dor. Irmão, por que ficamos doentes? Porque Jesus viu em nós a raiz do problema, o pecado. Louvado seja Deus. Jesus olhar para nós, irmãos, e ver a nossa enfermidade, os nossos desafetos, nossos problemas, a dificuldade de sobrevivermos neste mundo de engano.
Ele vai direto na raiz do problema, a raiz da nossa inveja, a raiz do nosso eu, a raiz do nosso orgulho, a raiz da nossa doença, da nossa enfermidade. Sempre será o pecado a causa de todos os males. Louvado seja Deus! E a luta do Senhor Jesus é justamente essa, para nos livrar do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não está, irmãos, preocupado em somente mascarar a coisa. Ele quer ir diretamente na fonte causadora de tudo isso. E a fonte causadora, se você está entendendo a palavra, dê glória a Deus onde você está. Você não serve um Deus, irmã, você não serve um Deus, irmão, que só quer mascarar a coisa. Ele quer ir diretamente na fonte do problema, aonde você está sangrando, aonde está causando o problema, e é o pecado em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, glória ao nome santo do Senhor. Esse texto, irmãos, nós vemos aqui a compaixão de Jesus, por ver a nossa situação, a nossa condição. E nesse texto descreve o momento movimentado e emocionante do ministério de Jesus, e ocorrem justamente no início do ministério do Senhor Jesus, quando ele passa a ganhar notoriedade, quando ele passa a ganhar popularidade. E a Bíblia diz que por onde ele passava, onde Jesus entrava, onde ele ia, grandes multidões estavam com ele. Não só estavam com ele, mas o seguiam, ansiosas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Para quê, irmãos? Para vê-lo, ouvir as suas palavras de autoridade e receber cura e também provisão. Eu não sei o que você veio fazer aqui esta noite, qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, mas você, se assim como eu, viemos aqui para ver a sua palavra, e a sua palavra é autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá ordem, tudo cessa. Ele diz: mar acalma, o mar se acalma. Ele diz: tentação vai embora, a tentação vai embora. Ele diz: palavra entra no coração daquele homem impuro, aquela mulher impura, aquele homem no adultério, aquela mulher no vício do cigarro, aquele homem no vício da cocaína. Palavra entra, a palavra vai, ela transforma, ela edifica, ela entra, ela limpa como um trator, ela vai removendo toda a sujeira. Irmãos, que maravilha! E ela age no coração do homem e da mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ir aqui, antes de orarmos, irmãos, nós vimos sobre o livro dos Salmos. Livro dos Salmos, livro dos Salmos de número 107. Há uma vitória do povo de Deus quando eles cumprem o tempo do cativo. Nós olhamos para o Salmo 107 e alguém está dizendo: louva ao Senhor, deem graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele nos tirou do cativeiro, Ele nos restaurou, nos arrancou da Síria, da Babilônia, e nos fez assentar na glória da segunda casa. Louvado seja Deus, nos deu uma cidade. Então louve, engrandeça, diga quanto Ele é bom, a sua benignidade, a sua bondade dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós clamamos e nós pedimos, versículo 19, a resposta do versículo 20 de Salmo 107. Então Ele nos enviou a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra quem é? O verbo, Jesus. Louvado seja Deus, Ele é a glória da segunda casa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a sua palavra nos sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Esta noite não está sendo diferente. O verbo está entre nós, a palavra de Deus está entre nós, o Jesus, o Cristo está entre nós, e Ele está manifestando no meu coração, Ele está manifestando no seu coração. Haverá milagre. A sua palavra é palavra de autoridade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sua palavra, ela, irmãos, mesmo com portas fechadas, ela entra,
mesmo com portas fechadas, ela ultrapassa as barreiras, ela ultrapassa os abismos. Não tem fronteira, não há rochedo, não há pedra que Deus não possa transformar, não há coração duro que Ele não possa edificar, restaurar, limpar, mudar. Não há pensamento que Ele não venha transformar. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Glória ao nome do Senhor, que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. O verbo, irmãos, agora está entre o povo. E aonde o verbo vai, aonde o fundador de todas as coisas vai, aonde a luz do mundo vai, louvado seja o nome santo do Senhor. Aonde o Jesus de Nazaré vai, tem uma multidão. Bem-aventurado eu e você que estamos aqui esta noite. Aonde Jesus está, tem uma multidão clamando. Aonde Jesus está, tem um povo adorando. Aonde Jesus está, tem um povo dizendo que Ele é bom. Aonde Jesus está, tem um povo dizendo: bendito o nome do Senhor, hosana nas alturas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você, assim como eu, esta noite estamos aqui, aonde Jesus está, eu não estou dizendo nesta igreja, eu estou dizendo na mensagem. Ele quer limpar você. Siga o Senhor, Ele é o verbo, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a palavra de Deus, Ele é o pão da vida que está alimentando a sua alma. Sinta a presença de Deus aonde você estiver agora. Abre o seu coração, estenda as mãos. Senhor, me usa, me cura, me cura. Louvado seja o nome do Senhor. Encha o meu coração. Louvado seja Deus. Nós somos a grande multidão da grande tribulação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós somos a multidão de um povo que adora em espírito, porque Ele é espírito. Você entendeu a palavra? Ele é o teu pastor, Ele é o sumo pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas. Se você faz parte desta multidão que vai morar na glória, engrandeça o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Eu me emociono, irmãos. Louvado seja Deus. Eu choro na presença do Senhor. Sua palavra é poderosa. Por mais difícil que esteja a minha luta, por mais difícil que esteja a sua luta, quando abrimos a boca para falar do Senhor, a sua presença manifesta no nosso coração e a nossa alma canta. A minha alma está louvando. Eu sei que a sua alma está adorando aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Que maravilhoso momento. A multidão, eu, você, nós, o povo da grande tribulação, vendo uma saída, vendo uma porta. Ela está aberta, ela chama a palavra, ela chama verbo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por mais que as portas estejam fechadas na tua vida, há uma porta que jamais se fechará, e o cumprimento dela se dará na volta de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Somos parte, irmãos, de uma grande multidão que segue o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, no início deste capítulo, queridos, do capítulo 9, nós vemos aqui que ele curou um paralítico e chamou Mateus, irmãos, ele era cobrador de impostos. Ele tinha a mesma função que Zaqueu. Se você não sabe, só a título de conhecimento, o Mateus, ele era um cobrador de imposto, e ele foi chamado para seguir o Senhor Jesus. Ele foi procurado, irmãos, para seguir o Senhor Jesus, e Mateus registra esse ato maravilhoso. Mateus nos conta, louvado seja Deus, que o rei se fez servo. Louvado seja Deus, que ele veio para servir. Glória ao nome santo do Senhor, não para ser visto. Ele não procurava seguidores, fãs, um fã-clube. Não, ele procurava servir o outro. Louvado seja Deus. Mateus nos dá uma lição. Olha, eu estive com ele, eu conheço ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. O maior tem que ser o menor. Isso chama doar-se, ter compaixão. Eu posso testificar. Mateus está dizendo: pensa no homem que tinha compaixão. Irmã,
Irmão, eu não sei o que você está atravessando, louvado seja Deus, mas o Senhor não está diferente, indiferente do seu problema, não. Ele continua tendo compaixão de você, Ele tem compaixão de mim, Ele tem compaixão de nós, e a sua compaixão está sendo lançada esta noite. Louvado seja Deus. Tem graça para você, tem multiformas da graça sendo derramada entre nós esta noite, tem misericórdia como chuva, e elas são abundantes sobre a nossa vida esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, louvado seja Deus. Então, irmãos, Mateus está andando com o Senhor Jesus e ele presencia alguns milagres. E nesse texto que Mateus acaba de escrever, ele fala sobre a cura. Quando você começa a ver o capítulo 9, nós vemos que Mateus é chamado a escrever sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ele vai contar também sobre a filha de Jairo, irmãos, dos próximos capítulos, que Jesus curou a filha de um homem que tinha divisas e que Jesus pregava. Nós acabamos de ler nas sinagogas, e nenhuma destas sinagogas tinha um homem por nome de Jairo, e era um homem que estava ali, e era alguém poderoso, cheio de divisas, e que polia a religiosidade, a religião, os dogmas, os costumes e a lei. E eles viam o Senhor Jesus, irmãos, como alguém contrário da palavra de Deus, um blasfemo, alguém que se dizia Deus. E, irmãos, mas eu creio, e assim eu creio, que Jairo já tinha sido convertido pelo anúncio de João Batista. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Jairo, talvez, eu penso assim, é o que eu vejo, que quando acontece muitas curas, por exemplo, Jairo presenciava, louvado seja Deus, e estava no seu coração um convertimento, não convencimento, de que aquele era o Filho de Deus, o Cristo revelado, o Messias. Louvado seja o nome do Senhor. E depois também Mateus vai nos confessar que ele cura 2 cegos, louvado seja Deus, e depois dos 2 cegos, liberta um homem endemoniado, e depois continuou percorrendo cidades e aldeias, ensinando e pregando, louvado seja Deus. E agora nós chegamos neste texto de hoje, neste versículo que nós acabamos de ler, que é o último versículos do texto que leva o nome de Mateus, do capítulo 9 e do versículo 35, na missão de Cristo, anunciado segundo o relato de Mateus, que deixa claro que Jesus se apresenta como servo, o homem compassivo, cheio de amor, louvado seja Deus. E é isso que eu quero descrever à igreja, dando meu testemunho da graça irresistível que veio do Senhor, não de homens e nem de denominação, que veio de Cristo e que tem me sustentado. Esta mesma graça está sendo lançado para a tua vida agora, louvado seja o nome do Senhor. Esta mesma graça está alcançando a igreja de Cristo agora, e eu também, como Mateus, quero relatar à igreja que o verbo se fez carne, se fez servo, deixou a glória e esteve entre nós. Louvado seja Deus, que maravilha. Assim como Mateus, ele quer alcançar a sua vida pela simplicidade, tocar no seu coração, transformar você, arrancar todo o empecilho que te impede de adorar a Deus em espírito e em verdade, arrancar o teu pensamento negativo, a tua dor do coração, curar as tuas feridas, salvar você e a sua casa e todos que vierem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Aqui, irmãos, neste começo de versículo, nós vemos uma multidão que seguia o Senhor. Nós vemos uma multidão que já se ajuntava ao lado do Senhor. Nós vemos que esta multidão está já andando ao lado do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu delas. O Senhor teve afeição por elas, porque elas estavam aflitas e estavam exaustas, como ovelhas que não têm nenhum pastor. Poxa, se você olhar o tempo em que Deus deixou de falar com o homem, de Malaquias, agora Mateus, chamamos de época intertestamentária. O Senhor ficou sem falar com o homem por volta de 400 anos, mais ou menos.
e não se ouvia a voz de Deus. A religião crescia, a lei era ensinada de uma forma de impulso, de cobrança, de faz e a fio da espada, não tinha carência com ninguém. O povo que ele ensinava entre fariseus, seduceus, entre tantos outros, me perdoe, quantos outros, os escribas que ali estavam, e maltratavam o povo. Criou-se alguns costumes, alguns dogmas, gente se aproveitando do sacerdócio, gente que, irmãos, não tinha piedade, era aquele que pregava: faz o que eu mando e não faz o que eu faço porque a minha vida é torta. Jesus agora está ensinando na sinagoga e vendo a multidão, mesmo assim sem pastor, não tinha ninguém que cuidasse delas, ovelhas desgarradas do aprisco, era uma confusão, irmãos. A Bíblia diz que Jesus percorria toda a cidade e aldeia, ensinando e pregando o evangelho, curando todo tipo de doença, porque elas estavam, versículo 36, aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm nenhum pastor. A multidão estava espalhada, como ovelhas desgarradas, deixando o caminho seguro por um caminho perigoso. Estavam trocando as coisas de Deus, irmãos, pelas coisas dos homens. A decisão doutrinária é de um costume, de uma placa, de uma religião, de um entendimento diferente das Escrituras. Você está me entendendo? Louvado seja o nome santo do Senhor. Pegando as coisas de Deus e atribuindo a outros, irmãos, fazendo a ferro e fogo, não tinha misericórdia, não tinha piedade. Estava sobre um jugo, sobre um peso, sobre um fardo, sobre uma condenação, destituídos do Senhor. E Jesus viu essas pessoas confusas, buscando provisão, mas sem direção. E ele se levanta, irmãos, e diz: eu sou Cristo, Filho de Deus. A partir de agora vocês têm um pastor em quem acreditar, siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sou a porta da salvação, aquele que conduz o céu, a esperança está em mim. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era assim que o meu Salvador e o seu entrava na sinagoga, com a Bíblia nas mãos. É claro que não é essa Bíblia que nós usamos, mas com o livro do profeta Isaías, dentre outros, e dizia que aquele era ele, o anunciado, o Messias que viria, estava entre eles. Louvado seja Deus. Ele não estava atrás de título de fama, ele estava ali para trazer salvação. E esta noite não é diferente. O Senhor está aqui dizendo: dê-me aqui a tua mão, eu quero te salvar, eu quero perdoar você, limpar você. Cristo está no centro da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor, pregando para mim, virando para mim, apontando para você. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor anunciou que viria. Entre tantos homens de Deus, João, antes de Jesus, já anunciava a vinda do Messias, e que ele não era digno de calçar as sandálias, as alparcas do pé do Senhor. Agora vem alguém vazio de si, simples, humilde, e arrebanha aquelas ovelhas. Louvado seja Deus. Hoje, infelizmente, irmãos, não diferente daqueles tempos, nós vemos uma sociedade espiritualmente dispersa. Essa multidão já não vai mais atrás do evangelho, ela vai atrás de coisas que Deus pode fazer. Louvado seja Deus. Infelizmente, irmãos, nós estamos dispersos espiritualmente. Talvez estamos sendo atraídos pela nossa carne, pelo sentimento do coração, pelo emocionalismo, por aquilo que nos oferecem, um lugar alto na terra. Mas o Senhor nos oferece salvação, um lugar alto na glória de Deus. Louvado seja Deus. Assentarmos, louvado seja Deus, em uma mesa e cearmos com o Senhor, ver a face de Deus como ela é. E nós só vamos viver isso se tivermos a palavra no coração, se aceitarmos Cristo em nossa vida, abrir o nosso coração e sermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, com o passar dos tempos, nós nos tornamos, irmãos, dispersos. Nós nos desligamos espiritualmente, infelizmente.
E nós acabamos, irmãos, louvado seja Deus, dispersando, saindo da presença do Senhor. Começamos a seguir caminhos populares. E esquecemos, irmãos, que a nossa alma está vazia da presença do Senhor, que a nossa alma está vazia da palavra do Senhor, que a nossa alma está vazia da manifestação do Espírito Santo de Deus. Mas se eu e você nos dedicarmos à presença do Senhor, abrir o nosso coração para aceitar aquilo que vem da glória, seremos cheios do Espírito Santo, seremos cheios da palavra. Não importa o seu problema, a sua dificuldade, dispensa agora, abre mão da tua vida, abre mão do teu emocionalismo, abre mão, irmã, da sua necessidade de Senhor. O que eu preciso é do Senhor, o que eu preciso é da tua graça, o que eu preciso é do teu poder, o que eu preciso é da manifestação do teu Espírito em minha vida. Ele vai encher você, Ele vai agraciar você, Ele vai presentear você, vai recebê-lo em sua glória. O nome dele será exaltado por você, exaltado em sua vida. Ele vai, irmãos, nos conformar à imagem de Cristo, e é o melhor presente que nós temos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a preocupação do Senhor, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque viu que elas estavam aflitas e exaustas. Qual é o motivo da sua aflição hoje? Qual é o motivo da sua exaustão hoje? Aonde você colocou o seu coração? Aonde você depositou a sua alma? Aonde nós depositamos o nosso coração? Esse é o motivo da sua aflição. Ele não está com o Senhor. Nós não estamos habitando nas moradas eternas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você que veio aqui esta noite, o seu coração, a sua alma está depositada no problema, na ansiedade, na sua aflição, é o resultado da sua exaustão. O Senhor está estendendo neste momento, não momento, mas uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida de despojo, uma vida de aliança nova, com um palavreado novo, um coração restituído, uma presença gloriosa no coração. Você se abrir o seu coração agora e dizer: Senhor, habita no meu alma, que o teu Espírito esteja avivado em mim. Você e eu vamos viver um avivamento sobrenatural. Louvado seja o nome santo do Senhor. A prova não te mata, a angústia não te mata, o desemprego não te mata, a sua dor não se faz você desfazer da presença de Deus. Por quê? Porque a sua alma deseja e anela pelo Senhor. A minha alma e a sua deseja e anela pela presença de Deus. Não importa a sua dificuldade, o que você esteja passando, o que impede eu e você de termos a presença de Deus manifesta é o nosso coração depositado na dificuldade. E esta noite o Senhor está dizendo: dê-me aqui o teu coração, dê-me aqui a tua alma, dê-me aqui você inteiro. O Senhor te quer por inteiro, o Senhor te quer por inteira. Ele quer manifestar a presença dele no seu coração. Se entregue ao Senhor hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, louvado seja Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. A preocupação do Senhor é que eles estavam sem direção. Eles precisavam de um direcionamento e seguiam a multidão, mas sem liderança. Não tinha ninguém que cuidasse da vida deles. Era como ovelhas sem pastor, vulneráveis, sem propósito. Ezequiel, melhor dizendo, o profeta Ezequiel vai dizer isso, que eu e você, irmãos, nós andávamos, louvado seja o nome santo do Senhor, liderado por líderes que não tinham a palavra de Deus, que falharam em cuidar do rebanho, resultando em dispensão, ou seja, foram dispensados, foram aliciados, abandonaram. E, irmãos, em nossa era, muitos vagueiam sem rumo. Está na igreja, mas é a mesma coisa que não está. Vai a uma denominação, mas é a mesma coisa que não vai. Por quê? Porque tem um vazio no coração. E, irmãos, isso é um
oferecidos a comida que a ovelha quer comer, são oferecidos àquela pessoa aquilo que ela quer ouvir. Não, irmãos, mas precisamos sim comer aquilo que Deus quer falar pela sua palavra. O Senhor sabe a minha necessidade, Ele sabe em que situação eu estou, Ele sabe em que situação você está, Ele sabe, irmã, em que situação você está, e quer cuidar da sua vida, quer restaurar você, Ele quer ir direto na ferida. Louvado seja o nome santo do Senhor, na raiz que é o pecado, na raiz que é onde está fazendo você chorar, aonde você ser humilhada, aonde você passar por problemas de desentendimentos familiares. Ele quer curar nós, transformar, e esta noite não vai ser diferente. A igreja moderna, irmãos, às vezes prioriza muitos, louvado seja o nome santo do Senhor, porque o povo vai trazer para ela, e esquece de oferecer, irmãos, a palavra de Deus, que é o principal objetivo, salvar-nos. Mas o Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele tem compaixão, e Ele viu nós, Ele enxerga nós, Ele sabe da nossa condição. Jesus foi motivado pela compaixão, porque estavam junto dele e clamavam, louvado seja Deus. Um sentimento profundo que Deus, aliás, que o levou à ação, e ele não ignorou o sofrimento alheio. A Bíblia é bem clara, louvado seja o nome santo do Senhor, que se clamarmos, irmãos, se voltarmos para o Senhor, Ele é fiel e nos dá vitória, louvado seja Deus. Se você, assim como a palavra hoje de manhã, o Senhor nos convida a orar, o Senhor nos convida a continuar clamando, louvado seja Deus. Somos compassivos como as necessidades espirituais, irmãos, somos compassivos. Se você faz tempo que não sente a presença de Deus, os teus problemas ficarão maiores, infelizmente, as suas necessidades, as suas decepções ficarão maiores do que sentir a presença do Senhor. Que esta noite a minha oração seja essa, que você clame pela presença, a visitação do Espírito de Deus em sua vida. Você será restaurada. Aquilo que para você parece impossível, quando você vê Deus em sua vida, Deus dentro de você, você encoraja, você sente força, você sente aliviado. Agora você tem um sentido para a sua vida, você tem um direcionamento, você consegue ver o Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A seara é grande e os obreiros são poucos. Os discípulos estavam cercados, irmãos, por pessoas necessitadas, pessoas que ali estavam aflitas. Os discípulos, talvez ele olhava hoje, eu quero falar sobre hoje, talvez a gente tenha aí entre 7 e 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, ou no mundo todo, e milhões não são salvas, irmãos. Só em nosso estado, eu quero contar a vocês com muita tristeza no coração, há uma outra igreja invisível, que um dia já estiveram reunidos. Eu vou repetir isso. Essa igreja presente que você vê na sua igreja, nas grandes congregações, há uma outra igreja que um dia estiveram reunidas e que hoje já não estão mais. Por quê? Promessas, mentiras, falsas profecias, falso cristianismo, falso evangelho, falsos pastores, falsa denominação, enfim, irmãos, entre tantos problemas, gente que não conhecia a palavra, caiu, pecou, foram condenadas, mortas, gente que condenou, não pode mais, e as pessoas envergonhadas não vão mais. Graças a Deus, irmãos, que nós entendemos o evangelho e entendemos que não é bem assim. Eu sei que Deus está levantando um povo que quer adorar o Senhor, está buscando pessoas que se perderam e acham que não tinha mais salvação, que não tem mais jeito. O Senhor está buscando elas, louvado seja Deus. A compaixão do Senhor nos trouxe aqui. Eu sei que há muitos obstáculos, eu e você às vezes nos tornamos obstáculos,
mas estamos diante de um Deus que tudo pode. Louvado seja Deus. Sabe qual é a boa notícia? Que você pode ser um trabalhador da última hora esta noite, que eu e você estamos sendo um trabalhador assim como Deus está trabalhando em nós. Avisa aquele que não quer mais saber que ele tem jeito sim. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus está falando com a tua alma, quando terminar este culto, envia uma mensagem para ele e para ela, diz: olha, hoje eu ouvi uma palavra que dizia que Jesus é compaixão, ele tem compaixão, ele é cheio de amor, ele tem perdão para te dar. Levanta daí, em nome de Jesus, sacode a poeira, bate os teus pés, se posicione diante do Senhor e diga: perdoe os meus pecados, eu quero te adorar. Deus tem salvação para ele também. Assim como o Senhor está nos arrebanhando, quer o Senhor arrebanhar esta igreja que já não existe, porque ele virá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele quer nos arrebanhar novamente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha. Louvado seja Deus. Jesus, o bom pastor, o sumo pastor, sumo sacerdote, aquele que deu a vida pelas ovelhas, teve compaixão das ovelhas perdidas, e ele veio para salvar a humanidade, mas nos chama a participar desta colheita. Eu sei que nós, assim como todos nós que estamos aqui, temos problemas graves, dificuldades sobre a nossa vida. Levante-se. Se o Espírito Santo tocou no seu coração esta noite, se assim ele está tocando no seu coração neste momento, entregue a sua vida ao Senhor agora. E ele sabe, conhece todas as coisas. Ele quer transformar você, ele quer salvar você, tirar você desse sentimento péssimo do seu coração, transformar a sua vida, trabalhar em você. Em nome de Jesus, ficamos com esta palavra no nosso coração. Deus seja louvado. Amém.